Ele que nunca entregou um projeto atrasado ou que nunca teve um risco materializado, ele vai ser a capa do novo PMBOK, né? A gente não pode olhar a sustentabilidade como uma disciplina secundária nos projetos. Acabou isso. Não é se ideia eu faço, cara. Está dentro do escopo do projeto. Não é se ideia eu faço qualidade, não é se ideia eu faço cronograma, não é se ideia eu faço gestão de riscos. Não é ser uma melhor empresa do mundo, mas ser a melhor empresa para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Isa. E eu sou o Júlio. E você está? Na diretoria. O seu podcast sobre inovação, gestão, os bastidores das organizações e, é claro, sobre a sua carreira. A diretoria é oferecida pela Techni Methods, um ecossistema de educação em métodos. E patrocinada pelo Hermes Pardini, que há 65 anos cuida bem da nossa gente. Se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você não perder nenhuma novidade. E agora vamos para o que interessa, né? Nosso convidado de hoje. Vamos apresentar o nosso convidado. Hoje a gente tem o prazer de receber Felipe Borges, um especialista em gerenciamento de projetos e sustentabilidade, com certificações renomadas, como PMP, Prince2 e GPMS, sendo pioneiro na América Latina nesse último. Felipe é presidente do PMI Minas Gerais, líder de PMO no PMI Angola, professor universitário e consultor em projetos de grande porte nos setores de mineração, energia e infraestrutura. Coisa pouca, né? Ele traz uma abordagem inovadora ao conectar ESG com a gestão de projetos, impactando equipes e corporações em todo o Brasil e além. Felipe, seja muito bem-vindo. E aí já deixar um recado para a audiência. Hoje é um episódio que tem que ficar até o final, né? Para quem quiser nunca mais atrasar a entrega de um projeto, hoje vai descobrir como, certo? Você acha que esse aqui é o objetivo do papo? Com certeza. Obrigado pelo convite, agradecer a equipe da diretoria. É um prazer estar aqui com vocês, né? Pois é, aquele que nunca entregou um projeto atrasado ou que nunca teve um risco materializado, ele vai ser a capa do novo PMBOK, né? Porque isso aí é um fato comum entre todos os projetos, né? Projetos têm riscos, projetos têm desvios e aquele que fala que nunca entregou um projeto com desvio, de fato, ele é um Superman da gestão de projeto. Vamos bater um papo legal sobre isso aí. Mas temos também recomendações para minimizar isso, né? O que a gente trabalha é isso, assim, talvez você não vai evitar o risco, mas você vai minimizar o impacto que é gerado. Você vai mitigar o risco. Então, acho que é isso, assim. Também não podemos falar com a turma que assim, pode estourar o prazo e custo o tanto que quiser, né? Direito, né? Acho que não é não, mas tem formas aí, ferramentas pra gente cuidar disso com carinho, né? Pra já soltar uma pergunta quente, então, porque a ESG tem muito buzz, tem muito blá blá blá, né? Assim, sim. Eu, particularmente, assim, eu olho pro ESG normalmente com 2 pés atrás, assim, quando vem essa conversa pra mim, que não sou especialista. Agora, pras empresas que querem colocar ESG na estratégia e no dia a dia, como é que as empresas fazem isso na prática? Assim, o que é praticar ESG nas corporações? Na veia, né? Bom, eu defendo até uma fala, né, assim, que eu tenho falado muito isso por onde tem passado, que é que o ESG não é uma agenda, né? O ESG é uma estratégia. A agenda você marcou lá no seu Outlook, cumpriu, tá tudo ok, né? E estratégia você precisa de continuidade, melhoria contínua, de implementar ciclos ali de produtividade, de desempenho. Então, eu entendo que o ESG hoje é mais uma estratégia do que uma agenda, né? Eu falo muito isso, assim. E as empresas precisam ter esse olhar, entendendo que ESG, de fato, é uma estratégia. E essa estratégia pode se conectar com a estratégia do negócio ou não, né? Assim, ser uma estratégia sinérgica, né? No sentido, você pode ter uma estratégia corporativa e uma estratégia ESG. É óbvio que as duas vão convergir. Deveriam minimamente convergir em prol do benefício ali da organização, né? E você pode ter uma estratégia ESG incorporada à sua estratégia de negócio. Então, tem 2 vertentes ali que a gente pode adotar e que a gente pratica nas empresas. Mas como é que isso acontece? Assim, dá um exemplo para a galera, assim, quando ela está num cenário ou no outro. Do ponto prático, né, do ponto de vista da implementação, a gente tem esse desafio, primeiro, que está ali associado ao que as pessoas e as organizações entendem do que é o ESG, porque você falou do buzz, né, modinha. Hoje é um tema, e não é um tema que veio aí como moda, é um tema que veio, de fato, para ficar mesmo, né? Hoje as organizações, instituições financeiras estão fazendo, de fato, ali financiamentos para instituições e organizações que têm o ESG ali mais maduro. Então, hoje isso é uma condicionante até para você conseguir um investimento para ampliação dos seus negócios. Então, hoje
primeiro é entender que o tema ESG faz parte da sociedade como um todo, né? Não é ser uma melhor empresa do mundo, mas ser a melhor empresa para o mundo. Então, isso está até no livro da Paula Hacker, lá da ESG, e hoje as empresas precisam ter esse olhar. E, de fato, fazer um diagnóstico, entender o que é esse ecossistema, o que é essa estratégia ESG, fazer um diagnóstico ali, se preocupar com esse conceito e com esse olhar de que eu preciso ser melhor para o mundo enquanto organização e não simplesmente limitar o meu propósito de organização a gerar lucro, né, a ter lucro. E fazer, de fato, os passos que devem ser feitos de uma implementação. Implementar ESG numa organização é um projeto, inclusive. Então, você tem que ter ali uma etapa preliminar de fazer um diagnóstico, entender os impactos do seu negócio sobre a sociedade, e aí impactos do negócio a gente tem sob o ponto de vista social e ambiental, que a gente chama ali de impacto dentro da materialidade de impacto, e a gente tem a materialidade financeira, que são aqueles impactos financeiros, né? Então, tem um impacto, o risco para o negócio, e tem o risco do negócio, né? O negócio causa impactos para a sociedade. Então, entender esses impactos e trabalhar para que esses impactos sejam minimizados, mitigados, né? E aqueles impactos positivos, as oportunidades, sejam potencializadas. Então, eu acho que o olhar é esse, né? A gente precisa fazer ali uma estratégia ESG, né? Entender que a gente impacta a sociedade nos nossos negócios, fazer disso um projeto e se preocupar com as dimensões social, ambiental e de governança do nosso negócio, né? Legal, mas uma coisa que pra gente é super nova é como é que a gente conecta isso com a gestão de projetos, né? Uhum. Então, você tem uma certificação, você traz aqui para o Brasil essa discussão do Green Project Management, mas ainda não é uma coisa muito difundida. Conta pra gente um pouquinho sobre o conceito que está por trás e como é que é trazer esse olhar de ESG, né, de sustentabilidade, para a gestão dos projetos no dia a dia. E só um comentário também, você é o único Green Management do Brasil, né? Isso. Da América Latina? Green Project Management Specialist, né? Que é a certificação ali mid-sênior da América Latina. Eu sou o único certificado Legal, hoje. parabéns. Obrigado. Parabéns, muito bom. É isso, assim, ó, o ESG ele tem um olhar estratégico, a gente for olhar a pirâmide do estratégia, tática operacional, o ESG está lá na estratégia. E para projetos a gente aplica sustentabilidade. E aí também é um conceito que é um pouco, as pessoas confundem um pouco, é de fazer ESG para projetos. Não tem ESG em projetos. Em projetos a gente aplica sustentabilidade. Os resultados e benefícios dessa sustentabilidade nos projetos vão impulsionar a estratégia ESG da organização, né? Então, é como se você fizesse um projeto para reduzir os seus custos operacionais no chão de fábrica e isso vai gerar um benefício no seu DRE no final do ano, lá, financeiro da empresa. Então, é um projeto contribuindo para uma estratégia maior, né? Uhum. E todos os projetos causam esses impactos que eu disse, né? Não só a organização como um todo, mas os projetos também causam impactos. Então, você vai fazer uma nova usina, uma nova fábrica, né? Vai construir ali um novo empreendimento, você vai impactar comunidades que estão ali, né? Residentes naquele local, né? Mineração, por exemplo, vai impactar uma nova comunidade tradicional, mas ao passo que também vai gerar emprego e renda. Então, olha só, tem um impacto negativo, mas tem um impacto positivo, né? Vai fazer ali a supressão de uma área de vegetação, por exemplo, para implementar uma nova estrutura, mas vai poder ali fazer a compensação das emissões de carbono. Então, os projetos também causam impactos. Então, o conceito do Green Project Management é isso. É aplicar nos projetos, programas e portfólios, a gente faz sempre essa extensão, a sustentabilidade. Então, eu faço ali um plano de projeto. Como se eu estivesse no projeto, assim, além de acompanhar o tradicional cronograma e custo, eu tenho que colocar um pedaço de meio ambiente, um pedaço de impacto social e acompanhar isso ao longo do projeto. Não só ao longo do projeto, como na saída, que é uma grande dor também dos projetos. Então, além das disciplinas tradicionais, tempo, custo, risco, qualidade, vamos para a sustentabilidade. E ela vai desdobrar nos eixos ambiental, social e de compliance e governança ali, que já está um pouco previsto nas disciplinas tradicionais de projeto. E aí eu tenho que me preocupar no ciclo de vida. O projeto, durante a implementação dele, eu estou tendo impactos ali, né? Eu posso contratar mão de obra local, impacto positivo, né? Eu vou contratar ali operários de uma área. Por que eu vou trazer o operário lá de uma outra cidade? Eu posso qualificar, fazer uma parceria com o Senai, por exemplo, e qualificar uma mão de obra local para trabalhar no meu projeto. Uhum. E aí, para além disso que você disse, né, Júlio? Muito bem aí do ciclo de vida total, a gente tem a ponta
do projeto, o fim da linha, o benefício, né? E aí eu até fiz uma proposta muito de conexão da geração, do gerenciamento dos benefícios. Eu conecto muito isso, assim, eu acho que não faz sentido pensar separado. Ter sustentabilidade no projeto e geração de benefícios. Então, não adianta eu fazer o Minha Casa Minha Vida da Caixa para 800 mil pessoas de baixa renda terem os seus lares próprios e eu não medir se esse benefício está sendo de fato aplicado. Aí tem prédio lá que está vazio, porque dificultou o financiamento daquele que não tem renda. E aí o banco tomou o imóvel de volta? Tomou o imóvel do cara e aí? E o benefício? E o pós-projeto? Então, a gente precisa pensar a sustentabilidade na cadeia como um todo. Né, no ciclo de vida todo, dentro do planejamento do projeto, já pensar nos impactos que ele vai causar durante a sua concepção, desenvolvimento e também nos impactos pós-projeto, né, seja ele positivos, sejam negativos, que a gente vai ter que mitigar e os positivos que a gente vai ter que potencializar. Então, essa é a ótica do Green Project Management, é incorporar a sustentabilidade como uma disciplina. E eu disse num podcast que eu participei em São Paulo, inclusive, há algum tempo atrás, que a gente não pode olhar a sustentabilidade como uma disciplina secundária nos projetos. Acabou isso. Não é se ideia eu faço, cara. Está dentro, Acabou. Tá dentro do escopo do projeto. Não é se ideia eu faço qualidade, não é se ideia eu faço cronograma, não é se ideia eu faço gestão de riscos. Não é se ideia eu faço sustentabilidade. Sustentabilidade está dentro do escopo. Sim. Lá na hora que eu for desenhar o escopo do projeto, listar os requisitos, eu já listo os requisitos de qualidade. Quando essa caixa estiver pronta, ela não pode cair. Ela não pode cair. Quando essa caixa estiver pronta, ela tem que ser autossustentável do ponto de vista energético. Ou seja, meus painéis fotovoltaicos aqui no telhado têm que gerar energia suficiente para ela se manter. Eu vou coletar água de chuva com cisternas para que eu faça ali a lavagem dos banheiros, lavagem da área de lazer, ok. Então, isso já tem que estar no requisito do projeto, que se chama requisito de sustentabilidade. Então, a gente já tem que ter esse olhar. E é uma discussão muito profunda quando você fala de ciclo de vida, e eu adoro isso, né? Assim, estudar ciclo de vida de projetos. Porque aí, pegando o exemplo da construção civil, porque eu adoro o setor também, eu já falei que eu tenho uma empresinha com meu irmão lá e a gente estuda isso. Você falou, prédios, Minha Casa Minha Vida, né? Talvez por não ter incluído essa pauta de green management em alguns empreendimentos, você comentou, vários prédios, vamos lá, uma construtora com uma parceria com o governo, com o poder municipal, a prefeitura, faz vários blocos habitacionais, entrega aqueles prédios para a população, só que às vezes, olha qual que é a lógica, por não pensar no ciclo de vida como um todo, o pessoal constrói às vezes a edificação com materiais que não são duráveis ao longo do tempo, aí a pessoa recebe o imóvel e depois o imóvel deprecia mais rápido do que deveria, a pessoa não consegue manter aquele imóvel, aí o imóvel vai sendo, ao longo do tempo ali, deteriorado, e aí aquela região acaba, vou dizer assim, marginalizando, então você gera um impacto social ali negativo. Em algo que era para prosperar, para entregar a casa para a população, você gerou um lugar extremamente marginalizado pelo tipo de empreendimento, de projeto que foi realizado naquele local. Economizou na base e gerou impacto negativo no outcome, na saída. Em um ano foi legal, você entregou um projeto bonito. Isso. Mas nos próximos 5, 10, você destruiu uma região. Pois é. E aí, olha só, a gente extrapolando um pouco esse pensamento, né? Beleza, projeto, sustentabilidade. E nós estamos falando de SG, que é estratégico. Então vamos olhar o SG público. Vamos imaginar, o SG também é para o poder público. Ele tem que preocupar com o meio ambiente, com a sociedade e com a governança. O Portal da Transparência, por exemplo, é um exemplo de compliance, de conformidade, né? Dentro do G do SG, né? Olha só, as empresas fazem esses conjuntos habitacionais, beleza, vamos atender a população de baixa renda, estamos trabalhando a sustentabilidade e proporcionando para que essas pessoas tenham suas casas próprias. Mas não desenvolve equipamento público. Há um adensamento populacional, isso é muito comum, cara. Há um adensamento populacional nos bairros, mas continua com uma escola, continua com um posto de saúde, continua com a mesma oferta de viagens de ônibus de transporte coletivo. Que sustentabilidade é essa, cara? Perfeito. Cadê o SG público? Nós vamos aqui, de acordo com o nosso plano diretor do município, é uma área de expansão urbana. Legal. Então, nós vamos criar aqui condomínio para pessoas de baixa renda. Mas e aí? Os meninos vão estudar onde? E eu vou trabalhar... Eu moro em Contagem, né? Então posso falar com propriedade, né, da região metropolitana, que hoje é onde a gente tem as expansões urbanas. Mas eu trabalho em Belo Horizonte, como é que eu vou pegar um ônibus, cara? Porque não aumentou a oferta.
Então, esse projeto, de fato, gerou um benefício, ele contribuiu de forma sustentável? Aí vamos fazer a balança dos benefícios. Talvez os impactos sejam muito mais negativos do que positivos. Aí o cara não tem um ônibus, ele vai comprar uma moto, porque é mais barato, é mais em conta, mais acessível, é um transporte mais rápido. E aí ele está deixando de utilizar o transporte público e está ali, está poluindo. Está emitindo gás de efeito estufa. Está correndo risco também. Está correndo risco de acidente, né? Porque é muito mais exposição, motocicleta, isso é sabido por todos nós. Então, olha só como é que a gente precisa extrapolar o pensamento, né? Então, a sustentabilidade do projeto, ela tem que ir para além do seu ciclo de vida e ela tem que encaixar num ecossistema total. Você vai entregar um projeto para gerar impacto na sociedade. E quais são os impactos positivos e negativos? Quais são os impactos primários e secundários desse projeto? Isso, isso e isso. E, às vezes, o impacto secundário de um projeto pode gerar outro projeto, né? Para poder atender aquele impacto ali. Então, é isso que a gente precisa pensar enquanto gerente de projeto que está conectando a sustentabilidade ali. Você comentou uma coisa e me veio um insight aqui, que quando a gente está pensando a sustentabilidade, na visão que você trouxe, é não só na disciplina gestão de projetos. Então, é como eu vou lá, planejo, executo, monitoro, é ter essa lente e dar luz. Por exemplo, eu estou executando aquele projeto e preciso de pessoas que vão fazer certas atividades, por que eu não desenvolvo a força de trabalho local, né? Então, são ações referentes ao projeto e à gestão do projeto, mas também sobre aquilo que está sendo executado no projeto. Então, por exemplo, a gente está falando agora muito mais de investimentos de infraestrutura resilientes. Sim. Tendo em vista as mudanças climáticas e, né, infelizmente, os desastres que a gente tem tido no Brasil e no mundo. Mas, então, não é só o escopo, aquilo que você vai entregar efetivamente, que precisa desse cuidado, mas é como você faz aquilo acontecer. E isso foi um insight que eu tive aqui, porque às vezes você fala, não, tá bom, mas isso aqui é um sistema. Quer outro exemplo? Quer outro exemplo? Vou dar uma cutucada no poder público de novo. Cara, por que a gente só faz estrada de uma pista, aí quando não dá mais a gente faz uma segunda, aí quando não dá mais a gente faz uma terceira? Sabe assim, não daria pra gente se planejar pensando no ciclo de vida como um todo? Perfeito, né? Assim, cara. que é a mesma situação, a gente tá sempre aí pensando... faz expansão, e também, todos os empreendimentos lineares, inclusive, porque eu já trabalhei em ferrovias também, né? Então, hoje a gente escoa muito minério de ferro por ferrovia, né? E aí, a demanda vem crescendo, mas eu não tenho malha ferroviária. Aí tem que fazer duplicação das ferrovias, né? Por que eu já não tenho um horizonte de planejamento pensando assim, cara, eu já vou fazer 2 faixas, cara, já vou fazer 2 trilhas, né? E a metodologia Green Project Management, ela tem esse pre-assessment, né? São 266 elementos que a gente avalia num projeto, do ponto de vista de pessoas, planeta e prosperidade. Desde a mão de obra local, de impacto em comunidades tradicionais, na economia de recursos, geração de gás de efeito estufa, se a gente está trabalhando com digital... Então tem um checklist prático mesmo. Tem um mesmo. checklist prático, a gente avalia impacto em 266 elementos. Ou seja, você vai ali ticando. Não, isso na fase de projeto, consigo. E tá tudo bem se não conseguir também, né? A gente não vai conseguir atender os 266, mas tem que fazer uma avaliação ali criteriosa disso, né? Então, no momento de planejamento do projeto, você traz essa lente da mesma forma que você constrói. Aí vou lá para coisa mais tradicional. A sua EAP, você faz a delimitação do seu escopo, você estrutura o seu cronograma, você faz o seu orçamento, você também faz essa avaliação de sustentabilidade. Perfeito. E isso dá base para um plano de projeto mais, vamos dizer assim, mais sustentável mais também. Mais sustentável, né? A gente faz esse pre-assessment e aí, por isso que tem que ter esse olhar estratégico conectado, cara. É de pensar o todo. Onde que é meu projeto? Onde que eu vou entregar? Para olhar o mundo, cara, olhar o todo. Não posso só pensar em entregar meu projeto, gerei impacto positivo, tá, gente? Plantei 50 árvores porque eu impactei X toneladas de carbono. Tem 50 árvores, mas tinha um tanto de cana ali, daqui a pouco as árvores entram e destrói a tubulação inteira. Adiantou? Não adiantou nada, né? Ou não cuidei das árvores aí. Então, faz esse pre-assessment e aí desdobra nisso mesmo. Na hora que a gente faz o plano de projeto,
né? E eu já tenho empregado isso em todos os meus projetos há algum tempo, assim. Eu faço o plano de gestão da sustentabilidade. E a dor que a gente tem hoje para avançar no Green Project Management é financeira. Porque quando eu trabalhei em mega projetos, cara, assim, projetos de milhões de dólares, então são projetos grandes, mas nunca se pensou em ter um recurso financeiro para a sustentabilidade nesses projetos. Ele é feito no se der. Sobrou um dinheiro aqui porque eu economizei. Ao fazer uma infraestrutura tal, eu pensei um método mais inovador e economizei. Então sobrou um dinheiro aqui, vamos ver o que pode ser feito na área ambiental ou na área social ali, né? Vamos desenvolver uma comunidade local. E aí é um outro apelo que a gente tem que fazer para o poder público também, para a gente ter políticas que incentivem esse tipo de recurso. Vou dar um exemplo, assim. A gente faz isso muito para a área de inovação. Toda empresa que faz inovação, ela tem incentivos, subsídios do governo para os projetos inovadores. Na prática, ela tem um orçamento tal para fazer o projeto. Se ela conseguir mostrar que ela está fazendo inovação, ela tem ali um recurso que o governo ajuda. Quando os governos, um plus ali, né? Quando os governos começarem a botar ESG nessa pauta e falar assim, não, o projeto que tiver um carimbo ESG vai ter um incentivo financeiro. Perfeito. Beleza, aí é uma saída, porque aí você vai ter realmente o poder público incentivando, porque de fato, assim, enquanto isso não entrou no DNA das empresas e a liderança não se conscientizou, realmente, assim, se não for incentivado... Não vai, né? Na boa vontade do executivo, ainda mais num contexto de negócio brasileiro, que os caras estão se enforcando para sobreviver, é imposto atrás de imposto, aí surge imposto novo, então, realmente, assim... O governo poderia, e já tem exemplo disso, e com certeza fora do mundo já deve estar discutindo política pública de incentivo a ESG. Então por que a gente não traz aqui e fala assim, efetivamente, projetos com carimbo ESG tem subsídio do governo? A nível de organização já existe. O BNDES, por exemplo, ele oferece financiamentos para as organizações com taxas de juros menores, tem ali um subsídio fiscal, né, financeiro ali nos juros, para organizações que têm um nível de maturidade ESG mais avançado, né? Então, o cara está contribuindo. Vou até anotar aqui para a gente implementar também na Tecni. O BNDES tem esse benefício aí, é super legal, super interessante. Depois posso mandar para os nossos espectadores aí para conhecerem mais. Não. E a gente precisa fazer a nível de projeto, né? Que é projeto. Você fez o plano, se comprometeu no seu projeto, emitir menos CO2, a contratar 80% da mão de obra local, né? A capacitar uma comunidade que vai ser impactada ali, por exemplo, que vai ser desapropriada. Pedro II, cara, Avenida Bairro São José ali, tanto de pessoas que foram desapropriadas. Não pode ser uma desapropriação para eu dar àquelas pessoas um apartamento, mas preciso capacitar aquela mão de obra. Isso é sustentabilidade, é pensar na engrenagem. Uma coisa que você levantou a bola, eu vou ter que cortar, é essa questão do financeiro, né? Sim. Normalmente, quando a gente vai falar de trazer essa lente de sustentabilidade para os projetos, a gente traz uma lente ou soluções resilientes ou acrescentar esse tipo de iniciativas, traz um desafio financeiro para você equilibrar ali o seu orçamento. Como é que você vê isso acontecendo? Tem algum projeto que você já trabalhou que fez isso de maneira prática, que conseguiu alinhar questões financeiras e questões de sustentabilidade e fez com que a organização olhasse e falasse assim, a partir de agora a gente só vai implementar essa ação ou essa melhoria dentro de todos os projetos, ou que cravou sustentabilidade está dentro do projeto, de todos os projetos daqui para frente? Já. É um desafio, né? Só fazendo uma introdução aqui, sim, é um desafio financeiro, principalmente porque o horizonte de retorno é de longo prazo. Então, hoje, os investimentos, até por falta de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, de soluções inovadoras, a gente tem avançado, mas ainda falta um pouco. As questões de sustentabilidade são de longo prazo. Então, o empreendedor ele não entende que ele precisa fazer um aporte financeiro ali num projeto hoje, porque a solução que ele vai entregar depois vai economizar, por exemplo. O próprio fotovoltaico é caro, né? Vamos falar do brasileiro médio aqui. É caro você pôr um painel fotovoltaico na sua residência. Mesmo que ele deu, eu acabei de fazer lá um retorno em 2 anos e meio, um payback em 2 anos e meio. Ainda assim o investimento é alto. É caro. O cara desembolsar X ali para pôr é caro. Ele tá pensando na conta de luz hoje. Eu pago 300, eu quero pagar 50.
Ele não está pensando na conta de luz aqui 3 anos. Então, o desafio maior é o retorno. Porque sustentabilidade hoje, 2025, né, que o podcast vai ficar eternizado aí, é desafiador por causa disso, porque é longo prazo, a gente precisa ainda de inovação. Eu trabalhei em alguns projetos que tinham esse valor destinado à sustentabilidade, né? E eu consegui, né, o time, o projeto conseguiu entregar resultados muito benéficos, muito impactantes, de desenvolvimento socioeconômico local mesmo. Tem algum que né? você pode citar, assim, mesmo que Tem, você não possa por citar exemplo, nome a de própria empresa? Companhia Brasileira de Alumínio, né, a CBA, eu trabalhei num projeto lá e eles tinham um recurso que eles destinavam para os produtores rurais, e lá é mineração de bauxita, né? A bauxita, ela não é uma mineração igual de minério de ferro, né? Profunda, que faz lavras extensas e cavas profundas, né? É uma mineração superficial, como se fosse um decapeamento do solo, assim, né? A bauxita fica ali. E aí a CBA, né, ela tinha um programa associado a esse projeto de sustentabilidade, tinha um recurso destinado para ajudar os proprietários de terra depois a recuperarem as suas áreas. E aí fizeram café de bauxita, assim, um café sobre áreas onde a bauxita foi extraída na região da Zona da Mata, ali em parceria inclusive com a UFV. Então, olha aí, P&D. Olha, a pesquisa e desenvolvimento conectada à sustentabilidade, né? Mas tinha um recurso para isso. Então, é um exemplo assim, muito legal da CBA, né, ali na Zona da Mata, que fez esse projeto, né? Grandes outras mineradoras também no norte do Brasil, e aí até pelo contexto do norte, de ter comunidades indígenas, comunidades tradicionais, né? Tem indígenas, inclusive, de primeiro contato, cara, na Amazônia, ou seja, nunca tiveram contato com o homem branco. Então, também destinam alguns valores ali. O grande viés, eu acho, e o cerne da questão é que ainda esses valores são meio que obrigatórios porque vem do licenciamento ambiental. Então, eu vou te dar a licença, mas você tem que fazer um projeto tal, né? Que é a contrapartida. A gente precisa avançar na intenção de termos recursos voluntários. Eu preciso ter esse valor porque eu quero fazer. Eu quero que a minha empresa seja melhor para o mundo, né? Então, eu preciso ter esse olhar, né, não, eu tenho um recurso aqui da sustentabilidade. Mesmo que isso custe mais caro Mesmo que isso custe mais caro hoje, né? E projetos, eu trabalhei na Vale também em alguns projetos, hoje a gente tinha lá, né, na época, a estratégia da descarbonização, que é forte, hoje vem forte mesmo, né? A empresa tem compromissos, é uma das comprometentes aí com as reduções de emissão, né? Então, hoje a descarbonização tem trazido resultados. Então, tem recursos financeiros, né, voltados para isso. E aí se colhe bons resultados, né, com o emprego adequado, com o desenvolvimento de projetos, com o desenvolvimento de metodologias. Então, existem alguns cases aí de sucesso, sim, tá? Legal. Tem muita coisa acontecendo. Precisamos evoluir, claro, né? Dá para fazer muito mais, mas... Legal. Agora, eu quero te pedir, assim... Vamos para um papo técnico agora, porque a gente tem uma missão de ensinar aqui também. Boa. E aí, pensando em metodologia, ferramenta, assim, eu queria que você listasse, depois a gente pode colocar aqui link, QR Code para o pessoal acessar, assim, 3 ferramentas, tá? Pensa em 3 aí. Tô saindo um pouquinho fora de roteiro que nós combinamos, mas faz parte, né? Bora. Aí você já me conhece, sabe que eu bagunço o esquema todo aqui. Mas Às eu queria, vezes eu assim... fico me perguntando por que a gente planeja tanto. Não, mas assim, eu acho que é isso, assim, planejamento para mim hoje tem muito claro, que é uma discussão até de planejamento, vamos dizer assim, projetos tradicionais e projetos ágeis, né? Planejamento para mim, eu acho que é muito uma visão, assim, construir uma visão de onde a gente quer chegar, mas tendo uma certa flexibilidade para mudar de rota se necessário. Então, com certeza. Eu sei onde a gente quer chegar com esse episódio aqui e tô dentro das 4 linhas, não vou sair das 4 linhas, mas ali dentro do campo, às vezes joga com direito, vou buscar o jogo no meio ali, porque tá embolado aqui a ponta. Mas vamos lá. A gente tem essa missão de ensinar, e aí falando de ferramentas, metodologias, assim, pensa em 3. Uma ferramenta para iniciante, quem nunca entrou no assunto, que já podia pegar, botar na mão, isso vai gerar impacto para ela na organização dela. Uma intermediária, uma avançada, assim. Ferramentas que a pessoa podia colocar debaixo do braço, que se ela implementar nos projetos dela, provavelmente ela vai gerar impacto no projeto e na sociedade e sustentabilidade. Tem uma ferramenta muito legal, assim, ela não é digital, né? É um Excel, velho e bom Excel, mas funciona, né? Então vamos usar. Que é uma ferramenta de diagnóstico SG,
né? Eu Legal. posso até disponibilizar para as pessoas Boa. depois. Vamos colocar Aí aqui no link do colocar, episódio aqui. Ótimo. que é antes de você pensar a nível de projeto, olha para quanto que sua organização pode contribuir para alguns elementos dos 3 eixos ESG. Primeiro, porque senão você quer impactar tudo em todas as esferas e isso é impossível. Então tem uma ferramenta... Gestão de projetos também requer priorização, né? Requer priorização. Não dá para fazer tudo, gente. Não conseguimos fazer tudo. Fato. Ponto. Vamos priorizar o que impacta, né? Então, tem uma ferramenta de diagnóstico. A segunda seria a metodologia PRISM, aí, que é do Green Project Management, que é a avaliação de impactos, é uma ferramenta de avaliar impactos dos projetos sobre as diversas lentes, sobre os diversos elementos. E por último, very hard, assim, né, eu citaria o GHG Protocol, que é a ferramenta de medir as emissões de carbono, né? Ela é uma ferramenta um pouco mais complexa, requer que as pessoas compreendam melhor o que é Escopo 1, Escopo 2, Escopo 3 das emissões de carbono, enfim, precisa de fazer um inventário das emissões, né? Porque, pô, o seu cara de logística está emitindo para te entregar um produto do Mercado Livre. Então, e aí? Né, durante esse caminho, ele está emitindo. Como é que eu mensuro isso? Essa emissão de carbono é dele ou minha? Indiretamente é minha. Então... É um pouco mais complexo compreender isso, né? Mas talvez seja a pauta que as grandes empresas estão trazendo primeiro, né? Descarbonização é uma que já tá na pauta das empresas, então pauta. Também como é que a gente entrega isso para... Porque eu vejo, assim, outras empresas que a gente tem em contato, essa é uma pauta que realmente já está vindo. Perfeito. Assim. As empresas já se tocaram que elas não podem desconsiderar esse assunto mais. Então, é uma ferramenta um pouco mais complexa. São 3 ferramentas ali. Avaliação de diagnóstico ESG, para saber o impacto da minha organização, o que eu tenho, o que eu não tenho, né? Eu faço coleta seletiva, não faço, eu tenho mulheres em posições de liderança, não tenho, que aí é o G da governança, né? Eu estou impactando a sociedade. Avaliação de impactos em projetos, que aí é uma metodologia do Green Project Management, a ferramenta do GPM, né? Para avaliar os impactos, positivo e negativo, e a ferramenta GHG Protocol, que está na sua 5ª versão. Que aí é de fato mesmo assim, para mensurar dentro da minha cadeia de suprimentos e dentro de todo o meu universo de atuação o quanto que eu estou emitindo. Por quê? Dentro do ESG, o mais latente hoje, o mais falado é mudança climática. Mas não podemos nos restringir Claro. porque tem o social, que também é forte, tem o compliance. Tivemos caso aí, né, Americanas, Perfeito. né, do G do ESG, aí dos impactos, né? Então a gente precisa também pensar nas outras lentes, né? Nas outras dimensões do ESG. Mas o mais latente é mudança climática. Né? E só para fechar aqui também, é isso, eu passo a bola, juro, tá? Toca redonda. Para minha empresa hoje, independente do tamanho dela, assim, qual tipo de certificação, reconhecimento internacional eu poderia buscar para destravar valor para minha empresa? Aí olhando assim, como dono de empresa, como empresário, falar assim, eu quero ter acesso a linhas de financiamento diferenciadas, eu quero estar conectado com os melhores players globais que falam do assunto. Quais são os selos que falam assim, não é aquele selo para inglês ver que a gente fala, mas que realmente demonstra que essa empresa está comprometida? Cara, inclusive é até assim um pouco novo isso para dentro do ESG. Não existe uma certificação ainda em ESG, olha que legal. Assim, recomendada, né? Não tem nenhum selo. Mas é uma acreditação internacional que fala e tal. Mas a BV, né, a Bureau Veritas aí, ela tem um programa de reconhecimento que a gente chama de ESG lá 360, que dá um selo assim ainda, né, tá começando, a gente tá precisando amadurecer em regulamentação, em acreditação das empresas, para que a gente evite o greenwashing, para que a gente evite o ODS watching. Eu até conversando com o presidente conversando com o presidente da GPM, o Joel Carboni, lá numa call, a gente falou de ODS watching, né? Porque o ODS, que são os ODS do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, da ONU, né? Só da ONU, da ONU, que são aqueles 17 objetivos ali com meta de cumprimento global até 2030, e a gente tem um gap de 86%. Então esse 2030 tá chegando, vai virar 2050, pode anotar aí, né? O podcast é imortal, já falei. 2050, o Felipe falou isso lá em 2025. Vamos te chamar de profeta da sustentabilidade, né? É o Felipe sensitivo.
As empresas não sabem usar o ODS, cara. Elas vão lá, plantam uma árvore numa praça e falam que tá ajudando na mudança climática. Dou uma cesta básica e fala que tá ajudando na erradicação da pobreza, né, que é o ODS 1. Então isso é o ODS Watch. É usar os ODS de forma inadequada. Eles têm metas, indicadores. Eu tenho que capacitar tantas mulheres em posição de liderança e tal. Então, associado, aí voltando um pouco para a sua pergunta e fazendo uma conexão, falta regulamento, falta regramento, falta acreditação ainda. Então, tanto para o ESG quanto para o uso aí dos ODS, as empresas usam de forma, né, aleatória ali, sem quaisquer conceitos, sem quaisquer entendimento que fato é contribuir para um objetivo de desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente precisa avançar também nisso, porque o ESG não é novo, ele é de 2004, quando o Kofi Annan puxou a orelha aí dos investidores, dos financiadores, e falou, galera, nós estamos acabando com o mundo a troco de dinheiro. Vamos pensar tudo junto? Vamos ganhar dinheiro, lucro e propósito e unir aqui a manter a sociedade, a manter o planeta vivo? Vamos, né? E aí, só que nós estamos ainda aprendendo tá todo mundo aprendendo com o ESG, né? É novo, cara, tem 20 anos. É novo, 20 anos é novo, né? A gestão de projetos tem 50, então é novo. Então ainda falta isso, Júlio, assim, falta uma acreditação, uma certificação, né? Mas se eu pudesse recomendar alguma, a BV tem um programa ali que não, né, é uma certificação, ainda não precisa de amadurecer. A ABNT 2030, que é a ABNT que fala sobre a implementação do ESG nas organizações, ela teve uma versão em 2023 e agora já tem uma versão em 2024. Parte 1 e 2. A parte 1 é o conceito mais teórico-técnico e a parte 2 é estratégias de implementação com níveis de maturidade. Legal. Então, talvez não tenha uma certificação, selo, a chancela ali de um órgão, né? Mas, implementei a ABNT, implementei o ESG na minha organização de acordo com os padrões que a ABNT preconiza. Legal. Tá legal, né? É uma ABNT, normas técnicas, né, cara? É uma associação... É a associação que disciplina as regras, né, técnicas, né? Eu tô aprendendo um monte. Então, ainda é carente ainda, assim, mas tem algumas certificações, por exemplo, LEED, né? A LEED, que é uma certificação de arquitetura aí, de construções sustentáveis, de construções sustentáveis. Então, você pode certificar o seu empreendimento, a sua residência, o seu prédio. Né, você foi lá, eles fazem uma vistoria, você manda lá os laudos, eu tô gerando energia, eu tenho um telhado verde, eu consigo captar água dos ares condicionados para utilizar nas instalações sanitárias, legal. Então tem todo ali um arranjo dentro do meu prédio, dentro da minha construção, que faz. Então a LEED é uma certificadora organizacional, é uma certificadora mundial, né? Legal. Que certifica organizações a nível global ali. E pensando essa temática como tendência, como pessoa, carreira, profissional, o que você traria de indicação, de direcionamento para, assim, começar a me especializar numa discussão de gestão de projetos sustentáveis? O que é um caminho interessante para quem está nos assistindo começar a traçar enquanto trajetória? Olha, eu penso igual a gestão de projetos, né? O ESG é uma disciplina transversal. A gestão de projetos é transversal, nossa vida é projeto, a gente faz projeto de tudo, né? Esse podcast é um projeto, então é uma disciplina transversal. A sustentabilidade também é uma disciplina transversal. Ela pode atuar aí em paralelo com diversos segmentos de negócio, está presente em todos os segmentos de negócio. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a conhecer de fato o que é sustentabilidade, o que é uma sustentabilidade corporativa, o que é o ESG, o porquê dele, né, o porquê que ele existe, né, qual que é o contexto que a gente está vivendo global hoje desse tema, quais são as emergências, acreditar na mudança climática, que é o principal ponto ali, hoje o mais latente, né, as mudanças climáticas. Então, o que eu daria de dica, assim, para a gente poder, né, de repente, desenhar uma trajetória é, de fato, buscar conhecimento ali, né. Tem cursos introdutórios, eu acho que a gente pode ter um conhecimento básico sobre ESG, devia ser até disciplina escolar, né, igual a educação financeira, igual a educação sexual, igual outras tantas que a gente, né,
queria que a gente pudesse ter ali, sustentabilidade poderia ser uma disciplina de base, né? E conectar, inclusive, todas essas outras, né? Por que não? Então, eu acho que a gente buscar a formação, de fato, né? Existem cursos de extensão, existem cursos fundamentais ali de primeira aproximação, né? Gestão de projetos, a mesma coisa, existem cursos fundamentais, existem ali, todas as pessoas deveriam saber gestão de projetos. Tem né, muita cara? coisa hoje Tem muita disponível na coisa internet, disponível, livre, né? gratuita, mas também tem o PMI, né? Assim, e aí, por que o pessoal deveria se filiar ao PMI, por exemplo? O PMI, cara, não posso nem falar porque é a minha paixão, né? Então, cara, uma série de benefícios o PMI oferece, assim, né? Então, o PMI, ele tem ali nós somos a instituição de gestão de projetos, né, do mundo, e a gente está envolvido ali em desenvolver as melhores práticas, em desenvolver os guias, em fazer os eventos, em fazer os workshops, em trabalhar as tendências. Então, a gente está sempre trazendo o que há de novo, né? E o PMI é uma organização que permite que os seus colaboradores e pessoas que são da área de gestão de projetos estejam sempre atualizados. E eu faço um ponto com os outros conselhos de classe, né? Tem tantos outros conselhos de classe aí, eu conversando com alguns outros profissionais, eles falam, pô, tal conselho não faz nada, a gente só paga anuidade, tal conselho... E o PMI é diferente, porque o mundo está transformando, né? A gente vai ter uma demanda aí de 80 milhões de gerentes de projeto até 2030, então se todo mundo souber gestão de projetos, melhor, né? Não vai faltar projeto. Então, nunca vai faltar projeto, profissional. Os negócios se desenvolvem por meio de projetos. Se você não faz projeto, é até de vida. Se você não tem projeto nenhum para esse ano, 2025, cara... Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve. Então, só cresce quem faz projeto. Eu fico brincando que lá em casa, coitado do meu marido. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não pode, né? Zeca Pagodinho, não tem como. Então, por causa de projetos. Então, somos a instituição... Temos vários benefícios, descontos, parcerias, estamos envolvidos com grandes instituições de ensino, né? Somos parceiros agora da Tecni aí também. Tecni, né? Vamos ser parceiro da Tecni em breve, oferecendo o melhor para a nossa comunidade. Então, assim, de fato... E transforma carreiras, cara. O PMI transforma a carreira das pessoas, né? E é uma mão de obra 100% voluntária. Então, isso que é legal. Você acabou de assumir a presidência aí recentemente do PMI e o trabalho é voluntário, né? Explica pra turma como é que isso funciona. 100% voluntário. Mas vale a pena? Essa que é a pergunta, né? Vou trabalhar de graça? Eu tive um aluno na PUC lá, né, na pós-graduação, perguntou, professor, é voluntário, mas é voluntário mesmo? De verdade, assim, raiz na veia? Falei, na veia, cara. Não, cara, não tem nem um centavo aqui. É gratuito, né? E lógico, né, que eu trabalho também, eu sou remunerado, tem as contas para pagar, mas a gente prioriza ali à noite para fazer as coisas e tal. E assim, cara, é um trabalho legal, porque muitas das pessoas que formam em gestão de projetos, ou que querem exercitar e conhecer ali, querem exercitar as melhores práticas, habilidades, competências de gestão de projetos, às vezes não tem espaço nas suas empresas, não tem espaço nas suas organizações. E aí a gente abre a porta lá. Né? Então é como se fosse um estágio gratuito. Como se fosse um estágio. Cara, eu quero aprender gestão de projetos, mas trabalho na minha empresa apertando parafuso numa área completamente operacional. Cara, vem pra cá ajudar a gente. Aqui a gente tem uma carteira de projetos, a gente tem recursos, a gente tem que devolver o valor da associação de ser filiado para a comunidade, nós somos sem fins lucrativos. Tudo que entra de receita das associações, a gente devolve para a comunidade, eventos, webinar, workshop, congresso, cursos rápidos. Palestrantes internacionais. Palestrante, tudo a gente devolve para a comunidade por diversos meios, conteúdo digital, nosso podcast vai sair. Tá convidado, hein? Se vocês não forem... Aí nós vamos contar o caso do projeto à diretoria lá. Estão mas eu vou fazer muita pergunta. Vocês treinam, saiu do prumo, gente. Vamos fazer uma discussão? Tá combinado. O projeto à diretoria. Como que foi o projeto? Lições aprendidas. Gestão de riscos, cara. Nossa. É mesmo. Eu quero Fizemos nenhuma. Tem que ter o making off, hein? Senão... Boa. Então, é isso. A instituição tem esse propósito, desenvolver a comunidade, desenvolver o material, os livros, né? O PMBOK, os outros guias, os guias de referência. Desenvolver a comunidade, desenvolver material, conteúdo e desenvolver profissionais em gestão de projetos. Então, as pessoas lá se desenvolvem muito, cara, assim. Então, entregam, né? Imagina entregar pelo propósito.
Olha só, eu tô entregando pelo propósito, entregando pra caramba. Imagina se eu for remunerado. Então as pessoas, cara, mudam de emprego. Não é nenhuma promessa, hein, gente? Deixa eu olhar pra cá. Não é nenhuma promessa, mas é uma possibilidade mas real, é uma ué. possibilidade real. Assim, se já aconteceu, pode acontecer de Você novo. tá desenvolvendo ali habilidades, competências, cara, fundamentais, técnicas e comportamentais na gestão de projetos, e eu tô vendo o seu trabalho voluntarioso ali, de destaque, tem uma vaga na minha empresa, eu te levo, cara. Se você tá entregando de graça, imagina com o dinheiro. Então as pessoas precisam incorporar esse espírito, né? Ao passo que também entra muita gente, né, ali e acaba saindo porque tem uma disponibilidade de horário, mas assim, cara, é um ecossistema fantástico. Eu tô há 6 anos envolvido com o PMI, né, assim, cara, é sensacional, mesmo. Eu não vi outra comunidade profissional que se aproxime do PMI. De médicos, de engenheiros, de advogados, de nutricionistas, de educadores, de todas as profissões aí, todas as formações, de coaching. Nada é parecido com o PMI, cara. O PMI é sensacional, mesmo, né? Muito legal. Muito legal mesmo o ecossistema. E agora, acho que fazendo um link dessa posição, da sua posição de liderança e liderando, né, não o capítulo aqui em Minas Gerais, que é um dos maiores da América Latina, mas também trazendo um pouquinho da sua experiência, tanto nacional como internacional. Como é que você vê agora esses próximos passos da sua carreira e também você vislumbra esse próximo ciclo do PMI Minas Gerais? Temos um desafio, né? Mas carro apertado é que anda. É desafiador, né? De fato, pô, ser presidente, o 5º maior capítulo da América Latina, né? Muitos filiados. A gente está numa região do Brasil, no Sudeste, mais desenvolvida. Tem, né, vários empreendedores aqui, tem vários projetos, tem empresas. Então, eu tenho esse compromisso estratégico de aproximar as pessoas e os players de negócios do PMI, né? Eles desenvolvem projetos, mas a gente está um pouco afastado. Então, no ponto de vista da estratégia do PMI, eu tenho este pensamento, porque eu vim do mundo corporativo, trabalhei em grandes empresas, né? Já prestei serviço também para outras grandes empresas, então eu tenho esse caminho de olhar o PMI um pouco como negócio, para capturar o que esses caras estão fazendo de projeto nas empresas deles. Vem para cá, vem contar para Tecni, vem contar para a gente. Né? Então eu tenho essa estratégia de aproximação, eu quero que as pessoas compartilhem as suas práticas, para que a gente também continue desenvolvendo a comunidade como um todo. Né? De fato é desafiador liderar, né? Liderança não é nenhum privilégio, né, cara? Liderança é responsabilidade. Então, eu me vi pronto para disputar as eleições, passamos momentos muito desafiadores, não fizemos o Congresso, que é um dos nossos maiores projetos, né, o carro-chefe aí do capítulo, em 2023, por motivos administrativos, foi ruim. Então, eu vi ali, a gente passando alguns momentos muito... Eu falei, cara, eu acho que eu posso ajudar com isso, né? Fui me formando também líder, claro, né? Estou em constante aprendizagem. Eu também falo muito que fórmula matemática, hein? Liderança é proporcionalmente igual à humildade. O quanto mais C-level você vai chegando, mais C-level você vai ficando, mais humilde você tem que ser. Eu defendo muito isso. Mas você tem que servir, bota servidão aí servidão, nessa equação aí. E liderança é servir. Eu também falo muito isso. A minha liderança é servidora, cara. Assim, eu não gosto de falar não pode, não dá, não tem como. Já esgotamos as possibilidades? Em que te ajudo? Vamos pensar assim, vamos pensar assado? Então eu tenho esse perfil. Isso é meu, assim, né? Eu acho que é por isso que a gente também tem eu acho que é por isso que a gente tem sinergia também. Até falar pro público, assim, hoje eu tô me conectando, tentando me conectar mais com as pessoas e a gente tem uma missão genuína de ajudar as pessoas, né, Isa? E aí eu coloquei um protocolo no meu LinkedIn hoje, que é toda pessoa que se conecta comigo, quando eu aceito, eu falo assim, olá, tal, como posso te ajudar?
Assim, é a primeira frase que eu coloco pra pessoa pra entender, assim, se essa pessoa tá buscando conexão comigo, é porque de alguma forma, assim, e aí? Assim, o que eu posso fazer pra tentar te ajudar, né? De alguma forma. Óbvio, não vou conseguir ajudar todo mundo, mas a gente tem um interesse genuíno de, no mínimo, Claro. é o que a gente falou, se você fizer uma ponte pra alguém, você pode mudar a vida de alguém. Se você apresentar alguém pro Felipe, você mudou a vida da pessoa. Então eu tenho esse olhar sobre a liderança, assim, né? Hoje eu cheguei numa posição de presidente, eu lidero diretores, lidero, né, outros gerentes de projeto, analistas de projeto, nossa estrutura é mais ou menos essa. Já liderei equipes multidisciplinares em várias empresas, né, em vários projetos de porte e dimensões diferentes. E eu me desenvolvi com esse olhar. O meu perfil de liderança é esse, né? É uma liderança servidora. Eu gosto de ser um cara inspirador, assim. Né? Eu sofri muito com a liderança no passado. Então eu falei, tudo que eu passei eu não quero ser pra ninguém. E eu acho que o meu pilar, o meu marco zero, quando eu me tornei líder, foi esse. Eu não quero ser o que foram comigo. Então dá exemplo aí, sem citar nome. Putz, tapa na mesa. Só o pessoal fala assim, não faça isso de jeito nenhum. Não faça isso, gente. Tapa na mesa, não responder um bom dia de um colaborador, né? Saber dar um feedback. Cara, bicho, assim, traumática, assim, o meu início de jornada, né? E eu falei, cara, é assim que é cuidar de gente, né? Porque a gente cuida de gente. E deixa que as pessoas cuidem dos processos. O líder cuida das pessoas, cara. As pessoas cuidam dos processos. É assim que deve funcionar, né? Sobre o meu olhar. Então, eu consegui caminhar, eu acho que eu desenvolvi o meu perfil e eu penso assim mesmo, cara. É servir, é ensinar. A pessoa fala, Felipe, você faz mentoria? Eu queria fazer uma mentoria contigo. Em que eu posso te ajudar? Cara, tô com dificuldade de planejar um projeto. Beleza, vamos marcar uma call? Vamos. Quanto que é? Nada. Nada. Você não vai cobrar? Não, nada. Porque é o legado, cara. A gente precisa deixar legado. A gente precisa... Líderes formam líderes. Ser líder para formar líder, né? E liderança é o que eu disse, cara. É proporcional à humildade. Quanto mais C-level, mais alto na pirâmide você fica, você tem que ser mais humilde, tem que ter... E ser humilde. Abílio Diniz, Deus o tenha, um grande empresário, né, cara, que era fanzaço de São Paulino como eu, torcedor do maior time do mundo, falou, ser humilde não é fazer voto de pobreza. Que as pessoas confundem. Acho que humildade é andar rasgado, né? Então, assim, não é fazer voto de pobreza, mas é ter uma escutativa com o seu colaborador do chão de fábrica e ter uma escutativa com o seu diretor. É ajudar, é servir o cara do chão de fábrica. Cara, você não tá bem hoje, e aí? Pô, bicho, eu briguei com minha esposa. Pô, meu filho tá internado no hospital. O que eu posso fazer pra te ajudar, cara? Pode me dar folga hoje? Vai pra casa, cara. Então, é isso. Liderança é humildade, liderança é servir. E liderança é também saber se retirar, né? Então, tem Barack Obama, sou fanzaço também, né? Mandela, grandes líderes, grandes estadistas que tivemos. Também saber sair na hora certa, saber sair, saber deixar ali aquele legado, deixar aquela trilha ali. Então, cara, eu tenho esse perfil, assim, eu sou contra o não, sou contra as negativas, gosto muito de ajudar, tô sempre solícito, né, sempre tentando pensar alternativas, esgotando as possibilidades, e de fato é um desafio, né? E, internacionalmente, mais ainda, né? Porque entra um fator que é o aspecto cultural. Para além do time zone, nós falamos de time... Gostei do time zone, hein? Making off, time zone. Além do time zone, né? Eu trabalhei com times na Noruega, por exemplo, que aí eu não era o líder, mas, pô, tinha um líder lá e tal. Então, tem a diferença cultural, mas ela é para além da diferença do fuso, né? O fuso a gente adapta. Mas a diferença cultural, né? Então, hoje eu atuo também no PMI de Angola, já tem 4 anos que eu estou lá. Eu sou líder do escritório de gestão de projetos do PMI de lá, eu lidero 6 pessoas, então tem essa questão cultural, assim, também, que é um ponto que é legal, é um desafio super legal, assim. Pô, isso você não pode falar, né? Eu fui brincar com o cara, deixa de ser ordinário, rapaz. Na brincadeira, ordinário lá quase morri. Era um crime falar ordinário lá, né? O ordinário que a gente fala no dia a dia. Ordinary. É o comum. Pelo amor de Deus, Júlio, ser ordinário, rapaz, tá me servindo água aqui nesse copo e tal. Programa do Jô, água, né? Água mesmo, Thaís. Água mesmo. Podia ser. Mas, aí então tem... Eu até fazendo eu tomar água no copo de vidro pra mostrar que é água. Que é água. Então,
numa brincadeira. Isso foi cultural, né? Então, olha só que desafio legal, interessante. Por exemplo, lá em Angola, o português de Portugal. E eles são super polidos, cara. Olá, Felipe, bom dia. Meus sinceros cumprimentos. Espero que essa mensagem te encontre bem e com saúde. Pô, só o prefácio da mensagem aí já é a mensagem, né? Então, cultural. Aqui a gente... Bom dia. Hoje né? a gente não tá nem dando bom dia mais. Eu tenho como Ei, hábito fulano, de falar tudo o bem? tudo bem, de perguntar. Porque, assim, eu sou cuidadoso, cara, no tratamento. A pessoa não pode estar bem naquele dia. Pode não estar bem naquele Forma dia. faz toda a diferença. Então, eu sou assim. São duas palavras, né? Eu Uma cumprimento mensagem. os meus... Eu tive um líder na Vale, inclusive. Ele quando ele chegava, Vamberto, espero que ele possa... Foi muito inspirador pra mim, se ele puder... Você manda pra ele. Eu vou mandar pra a ele. gente né? faz um shorts, qualquer coisa. Cara, é o short do Vamberto. Ele apertava a mão de um por um. Era tipo assim, 10 minutos antes de começar a atividade. Punha a mochila dele lá no escaninho, apertava a mão de um por um, abraçava todo mundo. E tudo bem? Dormiu bem? Como que foi seu dia ontem? Como que você passou? Tá tranquilo? Vamos ter um dia bacana hoje, vamos ter um dia sensacional hoje. Pessoas, e isso vai para além daquela faláciazinha de rede social que a gente sabe que tem mesmo, né? Os coachings aí da vida e tal. Era genuíno, né? A postura Era dele. genuíno, É isso, cara. Isso Você faz toda a via, você olhava diferença. na íris do olho do cara, ele tá transmitindo uma mensagem de tipo assim, vamos fazer um trabalho legal hoje. E eu aprendi muito com ele, e aprendi muito também com os desafios que eu tinha. Então eu tento ser essa pessoa. E eu lidero gente lá em Angola, pessoas lá. É desafiador, eu fuso, é muito online. Quando eu vou lá, faço questão, e fui lá agora em novembro. Fiz questão de estar com o meu time, cara. Falei, gente, se virem, vão tomar cerveja. Aonde Sim. vocês escolherem, me pega aqui no hotel, me fala como é que eu chego, vamos tomar cerveja. Porque eu quero estar com você. Quem que é o Hélio? Quem que é a Luena? Quem que é a Vanza? Quem que são esses caras, cara? Eu trabalho na empresa tal, tenho 2 filhos, eu faço isso. Então isso é liderar pra mim. É para além do técnico, óbvio que nós temos background técnico, eu tenho background técnico, você tem na sua área, a Isa tem na dela. Mas é para além disso, né? Então, assim, a experiência internacional é super legal. Vou para lá, né? Devo ir para lá também esse ano de 2025. É uma experiência super legal, mas é uma experiência também desafiadora, né? Pelo menos, assim, pela distância. Eu gosto de estar com o time. E sempre priorizando isso, cara. Assim, humildade, né? Tempo. As coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Hoje a galera jovem quer virar líder, né? Quem quer virar, porque muitos não querem. Mas quem quer, já quer. O cara já quer ser sênior, cara. Estagiário sênior. Estagiário sênior. Então, cara, não. Tem um chãozinho pra percorrer. Eu, apesar de não acreditar na meritocracia, assim, no conceito, em sua amplitude máxima, porque nem todo mundo parte do mesmo ponto. Se a gente tiver esse olhar, não tem mérito, né? Mas eu gosto das pessoas que construíram uma jornada. Porque eu vim de uma origem desafiador, assim, também, né? Eu não sou nenhum filho de rico, cara. Eu lutei, trabalhei, paguei minha faculdade. Então, quem vai construindo, você vê que lá na frente, eu até conversando com uma também amiga que trabalha com essa parte de psicologia comportamental em empresas, ela falou, Felipe, estatisticamente não tem muito isso não. Eu falei que quem vinha de origens menos favorecidas, né? Para não usar humilde, porque isso não é humildade, tenderiam a ser gerentes, líderes, chefes, eu não gosto de usar também o chefe, líderes mais razoáveis, mais empáticos, mais amigáveis com as suas equipes. Ela fala, estatisticamente não tem isso não. Mas, cara, eu vejo assim, quem veio de baixo mesmo, sabe o que é. Então, quando o cara é líder, cara, ele trata as equipes, trata as pessoas de uma forma muito mais empática, assim, com escutativa, com protagonismo, com servidão, com desenvolvimento, né? Então eu vejo isso, assim. E é super legal, cara. E aí também, assim, só abrindo um parênteses, porque você falando me deu um estalo, assim, pensando na minha casa, entendeu? Que é como é que você se porta, como você se porta, não na organização ali, no ambiente profissional, mas em outras relações, em outros contextos também, que é tipo assim, por exemplo, eu sei que hoje eu tento exercer um papel de liderança, que a gente tem até alguma similaridade aí nos valores,
que são coisas que eu aprendi, que o meu pai me ensinou na forma como ele tratava as pessoas que a gente se relacionava, entendeu? E assim, por exemplo, eu fui criado, eu não vim de uma origem assim, eu tive privilégios, Sim. não era nada demais, mas assim, graças a Deus nunca me faltou comida na mesa, sempre tive conforto, então assim, eu já me considero muito privilegiado. Claro. Assim. Só que eu sempre convivi também com famílias muito menos favorecidas Sim. que eu. Por exemplo, meu avô tinha uma fazenda e sempre tinha um pessoal que morava lá, que trabalhava na fazenda. E os filhos negros e tal, muito humildes, assim. E a gente convivia junto, assim. Sempre nós somos incentivados, desde criança, a tratar pessoas, independente da sua origem, de uma forma amistosa. Então, esse exemplo que você dá dentro de casa também, cara, isso veio pra minha vida profissional, sabe? Veio pra minha vida profissional a ponto de, tipo assim, não quero dar exemplo pra ninguém e tal, mas eu tava em São Paulo semana passada, e aí isso é o tipo de coisa que você fala assim, cara, assim, não deixa eu perder isso não, que é... Entrou uma senhora no elevador que era a faxineira do prédio. E aí tava eu e meu sócio, ela entrou no elevador tentando carregar um tanto de caixa que ela ia jogar no lixo, entendeu? Cara, eu saí do elevador e fui ajudar ela a carregar a caixa e botar pra dentro, entendeu? Assim, sabe essa questão da empatia de você... Peraí, cara, tem gente aqui, tem outra pessoa aqui que tá tentando fazer o trabalho dela e... Peraí, deixa eu ajudar também. Assim, Claro, o que custa eu carregar uma caixa pra ela pra dentro do elevador, entendeu? E liderar também é confiar no processo. Por mais que você não vá fazer parte do resultado final depois, né? Você não sabe o que ela ia fazer com as caixas, cara. Mas você acreditou no processo. Ajudou ela. Liderança, cara. Todo mundo é líder em alguma coisa. Em algum contexto social. Que seja na sua vida. Eu sou um cara introspectivo. Dando um exemplo, né? Porque eu não sou. eu sou um cara, esse cara tá louco. Eu sou um cara introspectivo, um cara ali que fico na minha e tal, é o meu perfil. Eu sou líder que seja da minha vida, mas eu sou. Todo mundo é líder em alguma coisa. Você é líder na sua casa, cara. Você é líder da Tecni. Você é líder da igreja, de um grupo de oração. Você é líder do seu filho, você é a maior liderança que existe. Do seu filho, você é líder de uma peladinha que você joga no fim de semana com seus amigos. Todo mundo lidera algo. E se não tiver algo para além do espectro ali, do contexto social, da sua vida, a sua vida você lidera. Então todo mundo lidera isso. Então se você tiver esse olhar, cara, né, de, pô, se você não lidera nada, mas lidera pelo menos a sua vida, sirva-se. Deixa os legados para ti mesmo. Se você é um cara que tem esse perfil, né, mais introspectivo, não é muito sociável e tal, cara, você tá liderando a sua vida. E liderar também não é ficar, assim, é porque o pessoal fala, liderança é tomar decisão, então, vou liderar minha vida, eu tenho que ter um plano e tal. Até você não se posicionar ou não tomar decisão, você já tá tomando uma decisão. Sim. Então, o pessoal tem que entender isso também, assim, ficar parado é uma decisão. Ficar parado é uma decisão. Não ter uma resposta é uma resposta. Né? E uma coisa que você estava comentando e me veio à cabeça, não necessariamente, né, essa questão da servidão, de você ser empático, faz com que você seja, na verdade, para mim é completamente contrário, um líder menor. Sim. Você vai ter conversas difíceis, vão ter momentos que vão ser desafiadores, que você vai estar pressionado, mas na verdade você está junto com o seu time. Né? Não é uma posição hierárquica, mas é uma posição... Claro, você possivelmente tem mais experiência, mais competências desenvolvidas e outros tipos de competência, mas você tá ali para potencializar. E aí você estava falando, né, sobre não dar um bom dia, a forma de tratamento. Eu sempre falo, você pode falar tudo. Tudo é a forma que você vai trazer aquilo e de onde você parte. Né? E a gente fala às vezes de comunicação não violenta, a gente fala muito de empatia, de também se colocar como vulnerável, não aquele pedestal, né? Naquele pedestal, aquela posição que é impossível de ser alcançada, porque aí você realmente você não consegue destravar o que há de melhor no seu time, né? É isso aí. Não podemos confundir o caráter e o perfil da pessoa de ser bom, de ser um cara educado, de ser um cara com escutativa, com a posição de liderança, porque muito em linha do que você disse, né? O Bernardinho, que é o técnico do vôlei lá, fala muito, ele inspira muitas pessoas também, né? Ele fala, cara, você vai demitir pessoas, você vai ter que cortar um atleta da sua seleção, você vai ter que
ter conversas difíceis para retomar a orientação do time a resultados, porque deu uma escapadinha, deu um desvio aqui, gente, nós não estamos entregando. E às vezes tem que dar uma puxadinha. Mas a questão é o jeito, né? Mas Da aí forma. não é dando tapa na mesa, né? Não é dando soco porque você tá fazendo errado, não é procurando culpado, é tentando explorar e maximizar as alternativas, né? Assim, uma Então sugestão, não pode ter confusão nisso. uma né? sugestão prática, assim, prática para liderança. Tipo, anota aí. Só de você trocar o eu por nós na sua fala, Nossa. você já melhora muito. Eu por nós. Eu ou você, porque normalmente assim, o líder filho da mãe, ele é tipo assim, cara, você ferrou o projeto, você fez isso, você aquilo. Agora, se ele fala assim, E cara, na vitória eu fiz. então assim, troca a palavra, em vez de apontar o dedo pra pessoa, começa a falar assim, nós erramos aqui, vamos junto então dar a volta por cima. É isso aí. Tipo assim, a partir do momento que você começa a trabalhar, gente, é só trocar um tempo, uma conjugação aí, ó. Cara, eu não uso pronome possessivo. Eu não Meu. falo meu time. Eu falo o time. Não falo meu. Não é meu, cara. Não é meu. E ótimo se não for. E ótimo se eu estiver desenvolvendo pessoas para saírem de lá e serem líderes em outros lugares. E tá tudo certo. Não tem que tem ficar meu enquanto time. ela acredita que vai É, ficar como é que bem tá contigo, aí? né? Quem quer ser o time do PMO? Não. O PMO é composto por mim e por fulano de tal, Beltrano e Ciclano. Gosto muito da holocracia, que é um organograma, né? Para quem não conhece, fica a dica, holocracia. Depois a gente pode mandar o artigo aí para. Nós vamos colocar os frames aqui. A holocracia, né? É o organograma em forma de átomo. Não tem caixinha em cima e caixinha embaixo, cara. É um átomo. E as pessoas são os elétrons. Legal. Então, você chega na parede, organograma, um átomo com elétrons conectados. Todos estão conectados com todos. E assim, é a noção que a gente gosta. Cara, a que gente isso? trata, a gente que trata Que de massa. gestão, quando a gente fala de gestão nas organizações, todas as organizações a gente deveria entender como um sistema vivo, interconectado, igual o corpo humano. Igual o corpo. Tipo assim, cara, se um pedaço não tá funcionando bem, o todo não vai funcionar, entendeu? Perfeito, Aí cara. sai dessa noção do a minha caixinha, a minha área, porque assim, cara, é um sistema interconectado. Se faltar parte, o todo Não vai funciona. embora. Carrego comigo o seguinte. Quero que as pessoas se inspirem. Eu quero ser inspiração para as pessoas. Não quero ser ódio, não quero que as pessoas me odeiem. Eu já trabalhei em lugares que, poxa, o chefe entrou na porta, cara. Ixi, chegou o gerente. O cara prefere ser odiado, cara. Não, cara. Né? Seja referência. Né? Seja exemplo, né? E é óbvio que isso é indireto, você não tem que procurar por isso. A gente não busca ser referência nem ser reconhecido. Isso acontece. Fruto do seu comportamento, fruto da maneira como você conduz as coisas. Né? Eu vou aproveitar esse link, na verdade, essa deixa para eu fazer um link com um quadro que a gente tem aqui, que é o Bibliotex. A ideia é que a gente consiga trazer conteúdo curado e nada melhor do que indicações dos nossos convidados de leituras, livros, artigos, que trouxeram em algum momento um insight, foram inspiração, foram importantes na sua trajetória como um todo. E eu acho que tem o link mais, porque eu já dei uma espiadinha, gente, no que ele trouxe aqui. Então eu vou falar assim, fala pra gente do livro, da sugestão que você trouxe. Pô, eu trouxe aqui Pode mostrar, né? Pode, já aqui. por favor. O Walk the Talk, né? Que é um livro sensacional, que fala um pouco sobre a cultura, né, organizacional. E a gente sabe que cultura aí é um conjunto de costumes que foi construído no decorrer do tempo e muitas organizações passam por desafios de cultura, né? Eu ganhei esse livro porque eu fui convidado para ser catalisador de cultura de uma grande empresa que estava passando por um processo de transformação, né? E por eu ter esse perfil mais agregador aí e talvez ter esse olhar sobre a liderança, né? E aí é um livro que fala um pouquinho sobre ser um líder servidor, sobre a cultura arrastando, né? A cultura como exemplo ali. Então, melhorar a cultura das organizações, isso é das pessoas. As pessoas precisam primeiro incorporar essa mudança para que depois as pessoas passem a propagar a mudança no todo, né? E aí fala um pouco assim sobre a cultura através do exemplo, né? O livro da Carolyn Taylor, muito bom. Recomendo aí a leitura para os líderes, que é sobre isso, né? O exemplo arrasta, né? Então,
o Júlio falou aqui, ajudou a senhora a carregar a caixa, tem uma criança vendo aquilo, quando ela tiver 16 anos, 17, conseguir carregar a caixa, ela vai ajudar a senhora a carregar a caixa. Por que isso? Então, sejam líderes, né, inspiradores, sejam líderes referências para suas equipes, não sejam líderes odiados. É tão ruim a gente carregar esse rótulo, né? Pô, eu odiei trabalhar com o Felipe, o cara é chato pra caramba, né? E aí é um livro assim, que eu recomendo, já li 2 vezes, né? É um livro muito bom, que traz aí essa abrangência de, né, das melhores práticas mesmo, de como sermos bons líderes, de como promover esse legado, a construção de um legado, de como deixar uma boa imagem, de como sermos protagonistas faz com que as pessoas sejam também protagonistas, né? E aí a gente pode trazer esse exemplo sendo arrastado e formar novos líderes, que é de fato o papel do líder, né? É de formar novos líderes. O cara que não formou novo líder, bicho, danou, né? Então, livro aqui, Walking the Talk, muito legal, recapitulando aqui, da Carolyn Taylor, e aí é a minha dica aí do Bibliotex para o nosso público que está assistindo esse podcast. Na hora que você deixou ali o link perfeito, eu falei, não, eu tenho que puxar, porque... Não vou aprofundar para não dar spoiler, mas, não, mas depois, conta um pouquinho disso aí. Também, eu acho que o pessoal pode, assim, uma coisa que a gente tem vontade de fazer, mas a gente faz aquilo que o público quer, né? Assim, o artista vai onde o povo está. Ah, meu Deus, falou! Tô brincando, Isa. Artistão. Não, mas assim, eu tô falando assim, porque a gente quer servir, mas não adianta eu fazer algo que não se conecta com o que o público quer. E o Bibliotex é um negócio que a gente tem vontade de fazer um segmento aqui da diretoria, pegando os livros do Bibliotex, discutindo, trazendo uma discussão estruturada, técnica, em cima do que a gente está construindo aqui. Show de bola. Então, se isso fizer sentido pro público, aí o pessoal tem que... Avisa a gente, fala assim, Júlio, Bibliotex, comenta aqui, porque aí a gente vai ter o prazer de fazer isso. O PMI tem um projeto que também foi iniciado em Angola e alguns capítulos aqui do PMI do Brasil replicaram, que é o Clube do Livro. Então, o pessoal lê um livro e aí tem um encontro por semana. Então, hoje vão ler o capítulo 10 do livro X lá. Você pode fazer um Clube do Livro aqui, né? Ao vivo. Aí, na quarta-feira, tem um encontro, webinar, né, online, e ó, o que você achou do capítulo? Ó, fala sobre isso, ele demonstra olhares sobre isso, ó, trouxe uma visão de pensamento interessante que eu não tinha visto ainda, né, fala um pouco, é igual a Arte da Guerra, né, que ensina tudo menos como fazer guerra, e as pessoas, né, às vezes não têm o olhar ali diferente sobre isso, né, fala muito sobre fuga e evasão, nas entrelinhas ali e tal. Então, debatem isso. Então é legal, de repente pode ser uma nova iniciativa, um novo projeto, um novo projeto da diretoria e um clube do livro, né? Vamos debater o que você, né? Então é legal. Tem uma polêmica aqui que nós vamos deixar para o episódio que nós vamos gravar junto, tá? Perfeito, pode ser uma pergunta pro roteiro lá que projeto, na visão clássica, tem início, meio e fim, né? Então assim, eu não gosto de chamar a diretoria de um projeto, porque senão quer dizer que em algum momento isso vai terminar. Então eu acho que fica essa discussão assim, projeto tem que ter fim. E aí a gente deixa essa pro próximo papo. Aí tem várias provocações sobre isso, hein? Não, muito bom. Acho que um outro ponto, você comentou, e eu acho que vale a pena trazer, só também dando o espaço, o PMI é um instituto que também constrói muito conhecimento voltado para a gestão de projetos, né? E a gente tem o PMBOK, que você comentou que está vindo, se eu não me engano, na 8ª edição. 8ª edição, E tem mais outras publicações. Se você quiser deixar, a gente abre o espaço para você também direcionar para esses conteúdos que vocês hoje estão construindo, legal. Estão promovendo aqui. Perfeito. O PMBOK, né, é nosso carro-chefe, é o guia de gerenciamento de projetos. Ele é um guia, ele não é uma metodologia, como as pessoas acham. Metodologia PMBOK, isso é um erro. Pessoal, isso é um erro. Não é metodologia. O PMBOK é um guia de melhores práticas construído pela comunidade. Então, os voluntários escrevem o PMBOK. Voluntários internacionalmente reconhecidos, profissionais de projeto. Então, é um guia que está na sua 8ª edição agora, em 2025. Ele é igual Copa do Mundo, de 4 em 4 anos, né? Sai um novo guia, demonstrando a preocupação do Instituto em estar sempre atualizado. Então, já tem um capítulo falando sobre inteligência artificial, na aplicação da IA em gestão de projetos, como um princípio que o gerente de projeto deve ter. Eu falo que o princípio é o português ali, a matemática, o beabá que o cara tem que ter, né? E sustentabilidade, já tem uma pincelada também. Então tem o PMBOK, que é o nosso guia. Então aguardem aí as novas novidades. E tem outros diversos standards, né?
que aí é um benefício exclusivo para os filiados. Então tem lá o guia de planejamento, tem o guia de construção de EAP, tem o guia de riscos, tem o guia de gestão de programas, de gestão de portfólio, tem um guia de aplicação de inteligência artificial. Que aí desce o nível. Que desce o nível, né? Decompõe ali o macro do gestão de projetos para as disciplinas menores. Vai sair o guia de PMO, das melhores práticas de escritórios de projeto. Vamos deixar o link então na descrição do vídeo e botar a gente o QR deixa Code o na link, tela aqui para legal também, para quem quiser filiar o PMI legal, aqui. Junte-se a já nós. fica o QR Code aqui na tela, aqui direto para o pessoal ir para a inscrição lá. Então, assim, e é um dos pontos que vale a pena ser filiado ao PMI, porque as obras são... multiplica, assim, cara, eu sou multicapítulo, sou filiado em vários PMIs do mundo, África do Sul, tô vendo o que os caras estão fazendo em projetos lá, participo de webinar, né, Angola, tal, Moçambique, tô na Inglaterra, né, UK lá, né, então, esses livros têm um valor, né, então compensa o valor da filiação de ter acesso a essas obras para você aplicar ali na prática do dia a dia, mas temos diversos materiais lá, muito conteúdo bom. Boa. Não, ótimo. Então... Infelizmente, a gente fica por aqui. A gente agradece muito a sua disponibilidade, todo o conhecimento que você compartilhou com a gente, pra gente... Eu aprendi um monte mesmo. Obrigado. É muito Obrigado. bom. Também, com certeza. E também ver, assim, essa questão de como a liderança extrapola, como trazer essas novas tendências para uma disciplina que talvez já esteja mais, assim, consolidada, né? Todo mundo sabe da relevância e da importância da gestão de projetos, mas como ela está em constante evolução, trazendo esses novos conhecimentos. E foi incrível, muitíssimo obrigada. E a gente já se compromete, né, aí ao podcast de vocês. Estão convidados. Agora sim, a gente vai. Aí você tá prometendo... Ô, bicho, ela tá prometendo que ela vai do norte ao sul do Brasil em um dia, entendeu? Em um dia. Então faça disso um projeto. Planeje e execute. Vai ser uma semana, uma imersão em Minas. Tá combinado. Você manda a data. Vamos lá. A gente vai se organizar com toda certeza. Eu que agradeço o convite, né, a oportunidade de abrir. Fiquei até... sem graça, que só C-level, né? Aí lá vem o presidente do PMI, tô nada de si ainda aí, C-level. Cezão. Né? Até parece. Parabéns pelo trabalho, eu acompanhei alguns episódios, né? Trazem muitos insights valiosos para todos os tipos de profissionais, de diversas áreas, de diversos segmentos. Obrigada. Né? Então, parabéns pelo projeto, a diretoria, né? Ou operação. Nós vamos discutir isso no nosso podcast. E vida longa, longevidade para vocês. Amém. E que possam aí fazer muitos e muitos episódios ainda. Obrigado. Amém. Brigadão. Então, a gente encerra a nossa reunião de diretoria. É isso. Lembrando que a gente é realizada e realização Tecni e patrocinado pelo Hermes Pardini, que há 65 anos cuida da gente, especialmente aqui em BH e região metropolitana. Não, muito bom. Até a próxima. Até a próxima.